Muito bem, então agora nós passamos a palavra ao nosso querido Haroldo, que vai nos falar em nome do Espiritismo. Boa noite para todos. Eu fiquei pensando aqui no que dizer e depois dessas falas tem uma hora na vida que a gente precisa reconhecer a limitação das palavras. E chega uma hora na vida que a gente precisa parar de falar. E quando a gente reconhece esse momento, nós estamos preparados para agir e para viver. Então eu preparei uma fala em meio a tanto néctar e tanto mel. Eu preparei uma fala amarga e azeda, como limão. Porque eu quero aqui falar para o coração de todos os espíritas. E como eu estou dentro, e como eu falo a partir de dentro desse grupo, eu tenho legitimidade para falar de algumas deficiências, de alguns problemas de nós espíritas. E que é importante que seja dito. Esse diálogo interreligioso que nós estamos vendo aqui, começou, ao menos para nós três, Enéas, Aíla e eu, como um encontro de amor. Enéas e Aíla entraram na minha vida como uma bênção de Deus, e eu pude experimentar na minha vida a riqueza da diversidade. Um evangélico e uma freira católica mudaram a minha vida. E nos momentos do trem, que eu saí do alto e fui para o mais baixo, para o mais profundo, esses dois irmãos de outras crenças estavam lá para me amparar e me segurar. E não faltaram. E hoje, o Álvaro está hospedado na minha casa. É um irmão querido. Me levou para Israel e me fez percorrer belezas espirituais que eu não poderia percorrer se não estivesse ao lado dele. E eu chego aqui e junto com meus irmãos recebemos esse presente que são os dois, Mike e Frank. Um com a música, toca o nosso coração, o outro com uma fala certeira, uma fala que nos centra, nos traz para a essência do que a gente acredita. O Wagner e o Andrei, aqui à frente desse movimento, e eu fico pensando em nós espíritas. Eu fico pensando quantas vezes eu ouvi de espíritas: vocês não podem apoiar a Fraternidade Sem Fronteiras, porque esse não é um projeto espírita. E quantas vezes eu ouvi espíritas dizendo para mim: mas é um absurdo ajudar pessoas na África se tem crianças
com dificuldade no Brasil. E quantas vezes eu ouvi de espíritas: você não pode envolver uma freira em atividade espírita. E quantas vezes eu ouvi de espírita: como é que você, Haroldo, pode andar com um pastor? E todos os dias eu ouço de espíritas: Haroldo, para que você fica trazendo o Velho Testamento para o Espiritismo? E todos os dias eu ouço: por que você está falando de Espiritismo em tribunais, em empresas? O Espiritismo só pode ser falado em casas espíritas. Então eu me pergunto: as pessoas que receberam o ensinamento de que nós somos espíritos, as pessoas que aprenderam que nós reencarnamos em diversas civilizações do planeta, nós, os espíritas que aprendemos, que já passamos por Roma, pela África, pelo Egito, pela Mesopotâmia, pela China, pela Índia, como que nós espíritas podemos construir barreiras e fronteiras tão poderosas dentro do movimento espírita? Quando nós perdermos essa veste, como espíritos imortais no mundo espiritual, como que nós vamos justificar isso? Como que eu vou justificar que eu não quis ajudar uma criança na África, simplesmente porque ela mora na África e não nas regiões pobres do Brasil? Qual argumento eu vou utilizar? Qual questão do Livro dos Espíritos eu vou citar para justificar isso? E digamos que você desencarne e você tenha sido uma pessoa que criticou o fato de nós termos uma freira intrusa frequentando ambientes espíritas. E aí, quando você desencarnar, uma freira chamada Joana de Ângeles vai te receber e vai dizer: qual o seu problema com freiras? E Emmanuel, como padre, vai dizer: qual o seu problema com os padres? E você vai dizer o quê? O que você vai dizer? Então é importante que o conhecimento espírita traga real transformação na nossa mentalidade. Não é possível que um espírita se sinta ameaçado por ter um amigo pastor. Não é possível que um espírita se sinta ameaçado por andar com uma freirinha. Não é possível. Eu recebi agressões nas redes sociais
porque o meu amigo me levou para Israel, e para que eu pudesse entrar em determinado local do Muro das Lamentações, eu tive de me vestir como um judeu, e quis me vestir, e quis experimentar. E eu fiquei assustado com o rancor, com o ódio de espíritas que não toleraram me ver vestido de judeu. Como eu fiz um voto de obediência, eu acho que eu vou postar todo mês uma foto, uma vestida de muçulmano, uma de judeu, uma de padre, uma de freira, uma de pastor, por causa do meu voto de obediência. Porque para aqueles que desconhecem a realidade do espírito imortal, eu posso até compreender que ele olhe para alguém e enxergue apenas cor da pele. Apenas a cor da pele. Para alguém que não conhece o espírito imortal, eu posso até compreender que ele defina as pessoas pela sua etnia, pela sua língua, pela sua opção sexual. Mas um espírita que conhece as realidades do espírito imortal, olhar para alguém e não enxergar o espírito imortal e universal, qual a desculpa? É uma causa sem defesa, indesculpável. Então, se eu puder, porque eu não tenho autoridade para advertir ninguém, eu não tenho autoridade para acusar ninguém, mas como espírita eu tenho autoridade para pedir aos meus irmãos e irmãs de crença espírita: pensemos como espíritos. Pensemos como espíritos. Que o nosso olhar possa transcender as fronteiras. Que assim seja.